Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Inclusive, vou aproveitar agora que já entrou mais um pouquinho de gente. Vou mandar o link do GitHub. Então, quem quiser ter acesso aos códigos que eu usei nas aulas e tal, tá tudo aí, é só clicar e ser feliz. Mas, né, não abram o código da aula 3 ainda, porque tem spoiler, hein? É isso. Será que o pessoal conseguiu baixar o Python? Teve umas pessoas que no último aula não tinham Pois conseguido. é verdade. Tomara que tenham conseguido, pô. Se tiver tudo ok aí, como é que vocês estão? Colocar para compartilhar aqui. Todo mundo vendo. Tá aparecendo já, né? Então, É assim, beleza. Então é isso, galera. Chegamos no último dia. Guerreiros e guerreiras aí que conseguiram chegar até esse último final aqui, pô. Lindo. Que história maravilhosa, não? Vou, vou começar essa última aula como eu comecei todas as outras aulas, que é com recap, com exceção da primeira, né? Que foi só ensinar mesmo. Então vou falar um recap aí do que a gente já viu até agora. A gente começou o nosso curso lá no início falando de variáveis, tipos, atribuição e toda essa historinha de como criar uma variável e atribuir coisas a ela. Depois a gente deu uma olhadinha em algumas operações matemáticas que o Python permite a gente fazer. Então a gente viu adição, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação, divisão inteira, módulo. Pô, é isso, o kit inteiro de operações matemáticas. Depois a gente deu uma olhadinha em booleanos, a gente olhou os valores absolutos de verdadeiro e falso e algumas comparações do tipo maior, menor, maior ou igual, menor ou igual ou diferente. Depois que a gente deu uma olhada nesses booleanos, a gente foi para a lógica condicional, então a gente viu if, else if, no caso é o elif aqui, né? Deixa eu apagar aqui no caso. Então, if, elif e else. Então, a gente tem os nossos três métodos aí, né? O se não, se e o se não. A gente também deu uma olhadinha em listas, então a gente viu como criar essa estrutura de dados super legal aqui para a gente colocar várias coisas em sequência. Alguns métodos para essas listas, então a gente viu o append, que coloca no final, remove para remover, o insert, que você especifica a posição e coloca nela, e o sort para ordenar ela. Pô, muito bom. Continuamos na aula anterior, aliás, na aula anterior, né? A gente viu com profundidade os laços de repetição, a gente olhou o for e o while, que servem basicamente para a gente repetir um bloco de código várias vezes. A gente deu uma olhadinha em funções, que é para a gente melhorar nossa organização de código e conseguir colocar tudo dentro de um escopo, né? A gente quebra um pedaço do nosso código num bloquinho. E eu dei uma palhinha ali que fundiu a cabeça da maioria das pessoas de recursão, que é uma função que chama a si mesma, e nunca podemos esquecer desse ponto de parada aqui, né? Eu coloquei um break, mas pode ser o ponto de parada que for. O importante é ter um ponto de parada, senão ela fica naquele loop infinito. Beleza. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, não vai ser uma aula muito de eu codando e vocês assistindo o meu processo de código. Eu vou mais explicar um pouquinho o que eu tô mostrando aqui para vocês. E eu vou trazer umas coisas interessantes que a gente tem no Python e que a gente pode usar. Tem uma porrada de coisa interessante, mas eu vou trazer alguns pontinhos que eu gosto aqui. E sintam-se à vontade para fazer perguntas e tal. Vai ser uma aula mais de... como eu falei na aula anterior, a gente tinha falado muito sobre o micro, né, nas aulas anteriores, então foi muito como escrever o código, como fazer funcionar, como entender o que está acontecendo. E aí hoje a gente vai explorar mais o que a gente pode fazer, quais coisas que tem para a gente usar e coisas desse tipo. Então, beleza. Primeiro eu separei 3 módulos super legais aqui que são do próprio Python, e aí tem os links para documentação, caso vocês queiram ler eles um pouquinho mais bonitinho ali, né? Ler mais na precisão ali, quais coisas tem dentro desses módulos. E aí, esses 3 módulos são o Random, que é para coisas aleatórias, o Math, que é para biblioteca, que é basicamente um módulo de matemática, e o Unit Test, que é para testes unitários. Vou ir explicando um por um, e aí a gente vai vendo eles em ação.
O primeiro de todos que eu vou falar e conversar aqui, eu vou comentar inclusive o resto todo do código aqui, só para não ficar 1 milhão de prints aqui. Deixa eu apagar. Beleza. Então, esse random, o primeiro de todos, né? Primeiro que para você usar o random, basta você digitar um import random. Ele é nativo do Python, então se você colocar na sua IDE aí, no seu editor de código, o import random, ele já vai ser importado sem maiores problemas, você não precisa instalar nada. E ele tem várias funções super legais. Eu vou voltar naquele exemplo que eu tinha falado que foi um dos meus projetinhos pessoais, que foram os dados, né? Como rodar dados aleatoriamente. E eu usei muito esse módulo, e principalmente essa função do módulo rangeInt, que retorna um inteiro entre os números que você passa. Então, se a gente fosse, por exemplo, criar o dado de 20 lados aqui, ele seria... Aí, para você utilizar o módulo, você usa o random, e aí um ponto, depois a função que você quer usar, né? E aí, para vocês verem as funções que tem disponível, basta vocês abrirem a própria biblioteca aqui do Python, tem bastante função disponível. E uma delas aqui, eu vou até dar um Ctrl F rangeInt aqui. Aí. Random.rangeInt, e ele retorna um inteiro entre A e B, né? Que são esses dois números que você vai passar. Tem vários outros, tipo, você tem o range, que é números aleatórios entre um intervalo. Você tem o seed, para você meio que criar o padrão de aleatoriedade ali, setar, na verdade, o padrão de aleatoriedade. Você tem vários outros métodos, escolhas aqui, tem um monte de coisa legal. O shuffle, inclusive, para bagunçar elementos, é muito bacana. Então, esse módulo aqui do Python, ele é cheio de coisas, e é justamente sobre aleatoriedade, e é muito legal. Então, se a gente quisesse criar o dado de 20 lados, bastaria a gente fazer um random.rangeInt de 1 a 20. E vocês já devem ter notado que, em alguns casos, números aleatórios, coisas aleatórias vão ser necessárias para os casos de uso na programação. Então, é bem importante a gente saber que existe algo que é aleatório. No caso do Python, se eu não me engano, tipo assim, a gente sempre tem essa definição de, tipo, existe algo que é verdadeiramente 100% aleatório e tal, e tem todo esse problema aí, né? Mas, no fundo, a gente só precisa, tipo assim, normalmente a gente só precisa de números aleatórios, coisas aleatórias. A gente não precisa de nada tão aleatório que isso chega a virar um problema, sabe? Então, beleza. Mostrei esse primeiro módulo super legal de aleatoriedade aqui. Vou rodar aqui, inclusive, para mostrar que ele sempre gera coisinhas diferentes. Deixa eu salvar aqui. E nessa primeira execução ele me retornou 18. Se eu executar de novo, ele retornou 8. E não tem um padrão, vai ser sempre aleatório mesmo, é super legal. Show. Então, o primeiro módulo de aleatoriedade aí, então, se vocês quiserem usar para pegar coisas aleatórias em algum momento, é esse o modo que vocês vão usar. Beleza. Vou falar um pouquinho agora de testes unitários. Teste, no geral, é um tópico bem avançado dentro da programação, tipo, é uma parada bem, assim, caraca, 10 milhões de QI, sabe? Porque, bom, no caso, a gente sempre testa as nossas aplicações manualmente, que a gente executa as coisas e tipo, garante que nosso código está funcionando. Só que nem sempre isso é o essencial, sabe? Muitas vezes, quando você tiver num conceito mais de empresa, num negócio um pouco maior, assim, um pouco mais amplo, você vai precisar ter testes automatizados. Tipo assim, o cara rodar um comando e ele rodar os testes do seu código, sabe? E é isso que vai garantir que, pô, os pedaços do código ainda funcionam. E se, por exemplo, alguém criou uma coisa nova, ele não quebrou alguma coisa antiga que já existia, sabe? É super importante. E é tão importante que tem um método de desenvolvimento de software que é baseado em testes, e esse método chama TDD, que é Test Driven Development, né? Desenvolvimento guiado por testes. E a ideia é justamente você, tipo assim, normalmente a ideia comum é a gente criar a aplicação primeiro e depois fazer o teste.
E o TDD, ele inverte essa ideia, então você cria primeiro o teste, aí, obviamente, como você não tem código nenhum, o teste falha, você escreve o mínimo para o teste passar, e aí quando o teste passar, você vai e refatora, e fica nesse ciclo. É um ciclo bem interessante, aí, tipo, tem inúmeros artigos e coisas sobre TDD, melhora e muito a qualidade de código no geral, assim, do desenvolvedor. E é uma parada bem divertida, assim, de você praticar essa inversão de não ter que iniciar desenvolvendo a aplicação e sim desenvolver diretamente o teste. E aí aqui eu vou mostrar um exemplinho de teste aqui para vocês. Deixa eu apagar esse dado de ventilado aqui, na verdade. Beleza, eu vou manter esse print. Eu só vou apagar essa declaração nova aqui. Vou descomentar isso aqui. Então, beleza. Opa, isso aqui tem que ser comentado mesmo. Beleza. Então, usei a mesma sintaxe lá que a gente já usou nas outras aulas para definição e criação de funções. Então, e isso aqui não é uma prática recomendada, inclusive, eu estou fazendo só porque, tipo assim, a gente meio que está armazenando tudo num arquivo só, mas normalmente a gente separa em arquivos, tipo assim, os testes, eles têm os seus próprios arquivos de teste, sabe? A gente não coloca tudo no arquivo, não. Mas para exemplo, eu acho que super funciona. E aí eu defini uma função aqui, chamada teste unitário do nosso dado, e aí a palavrinha-chave nova aqui é o assert, que é basicamente garanta, né, em a tradução para português. Então, a nossa função teste unitário do dado recebe o dado, recebe o número, né, esse valor do dado, e ela garante garanta que esse número seja menor ou igual a 6. E aí, então aí agora eu vou mostrar o nosso exemplo aqui do teste em prática. Se eu rodar isso aqui, e aí, deixa eu descomentar isso aqui, então, tipo assim, temos a nossa funçãozinha de teste, e ela está sendo chamada aqui, e eu estou passando o valor de 6 lados, então sempre vai ser um número entre 1 e 6, então se a gente rodar aqui, olha lá, ele retorna, o número foi 2, o dado tem o valor menor ou igual a 6, então os testes passaram, e a gente sabe que está tudo bem. E se a gente continuar rodando, os testes vão continuar passando, vai dar tudo certo, é sobre isso. Se a gente alterar essa lógica, e agora a gente for usar o nosso dado de 20 lados, que foi o que a gente criou, pode acontecer de ser um caso onde o dado seja maior do que 6, porque agora o nosso dado tem 20 lados, né? Então, vamos supor que alguém tivesse criado o dado de 20 lados e não tivesse visto que isso poderia afetar a nossa aplicação. E a gente, lá atrás, a gente codou o nosso teste unitário que garante que o nosso dado é menor ou igual a 6. Quando esse cara fosse rodar os testes, e aí, é claro, é sempre recomendado tu rodar os testes mais de uma vez, eu vou rodar aqui mais de uma vez, porque nem sempre vai dar o erro, mas aí, nesse primeiro caso ele já deu o erro, então o nosso dado deu 9, que é maior do que 6, e aí ele já falou aqui, ó, opa, o valor do dado obtido foi maior do que 6. E aí, a sintaxe que a gente usa é sempre essa de assert, dado menor ou igual a 6, e aí vírgula e o textinho que a gente quer que apareça caso dê algum erro, né? E aí, tipo, o cara que desenvolveu o dado de 20 lados ia notar esse problema e ia falar, opa, então essa aplicação depende em algum momento do resultado do dado de 6 lados, e eu não posso simplesmente jogar isso aqui, porque realmente vai dar problema. Então, isso aqui é um jeito inteligente de você testar as coisas, sabe? E aí agora eu vou codar um teste unitário pro dado de 20 lados. Normalmente a gente nunca faz um teste unitário tão específico assim. Eu vou fazer aqui só para codar um com vocês. E aí eu vou fazer o teste aqui com vocês, né? Então, primeiro, a palavra-chave para definir a função def, teste unitário dado 20 lados. E ele recebe o nosso dado de 20 lados. E aí ele tem que garantir que esse valor do dado de 20 lados ele seja menor ou igual a 20. E caso não seja, a gente vai fazer a mesma jogadinha de, o valor do dado obtido foi maior que 6. Beleza. Maior que 20, né, na verdade. Deixa eu, inclusive, escrever errado aqui. Maior que 20. E aí a gente pode colocar esses prints de todos os testes que passaram. Normalmente, quando a gente está trabalhando num negócio um pouco mais de alto nível, assim, um negócio um pouco mais bem feito,
que tem, tipo, maior escopo, né, uma empresa, alguma coisa do tipo, esses testes, eles são super rigorosos e tem muito teste, mano. Então, normalmente, tem arquivos de teste, e aí, ao invés de você rodar todos os testes de uma vez, você roda em específico um teste, sabe? Para ver se tá tudo funcionando. Então, vou passar aqui os nossos parâmetros para o nosso teste unitário do dado de 20 lados. Vou executar isso aqui, deixa eu limpar meu terminal. E aí, pronto. A gente conseguiu 9 e todos os testes passaram. Ótimo. Essa ideia de testar as coisas automaticamente é muito, muito importante. Claro, não vai dar tempo de eu falar muito sobre isso aqui para vocês, mas eu acho que como ponto de curiosidade para vocês pegarem e falar, pô, isso aqui é uma parada interessante, vale muito a pena aprender TDD e testes no geral. Dá para fazer testes muito melhores do que esse daqui, de 6, de 20. Dá para, por exemplo, você tentar dar assert em vários tipos de coisa, garantir que os elementos existam ou não existam. Então, pô, é um mundo de possibilidades dentro do mundo dos testes unitários. E todo programa bem estruturado, tudo código empresarial, tudo que vocês forem ver daqui para frente em Python, se for uma parada, é claro, se não for um projetinho seu ali que, pô, você está aprendendo, muito provavelmente vão ter testes estruturados e muito provavelmente vai ser meio que obrigatório você fazer os testes. Tipo assim, você vai fazer uma funcionalidade nova, um programa novo, uma aplicação nova, e quando você for tentar, opa, terminei, vou entregar o meu trabalho, muito provavelmente eles vão falar assim, opa, você esqueceu de codar o teste, e aí isso normalmente é automatizado, tipo, normalmente você só recebe a mensagem assim, opa, você esqueceu de fazer o seu teste, ou então tem um teste, tem um pedaço do código que não está sendo coberto por testes. E é uma parada super importante, eu não posso frisar isso o suficiente, é muito, muito importante testes. E beleza, então já demos uma olhadinha nessas duas bibliotecas aqui, Random e a testes unitários. Vou falar um pouquinho da biblioteca de matemática, vou provavelmente fazer muita gente sofrer agora, porque pô, nem todo mundo adora matemática como eu, e tá tudo bem. O pessoal parece que ficou meio triste com matemática. Pois é, pô, mas é normal, assim. Mas a parte boa é que a programação tá aí justamente para a gente não ter que fazer muito cálculo, sabe? É justamente para a gente conseguir escrever as coisas que a gente precisa e o Python vai fazer esse cálculo para a gente. Eu coloquei alguns Exatamente. exemplozinhos aqui. Eu coloquei alguns exemplozinhos aqui. Esse primeiro e o mais simples de todos é o raiz quadrada. Então, SQRT é uma sigla para square root. E aí funciona do mesmo jeito que a random, né? Só que agora, ao invés de random, você usa math. Então, math.sqrt e o número. Então, nesse caso aqui, se a gente rodar, eu esqueci de salvar, é lógico, né? Rodar de novo aí. Ele retorna lá 3,87 do jeito que a gente queria, lindo. E aí, isso aqui, essas coisas de matemática podem parecer meio tipo assim, mano, quando que eu vou usar isso? Mas principalmente para Python, em coisas científicas, ou então trabalho, coisas de faculdade que vocês mexem com números, Python é muito bom com números, tá ligado? Essa é a jogada. Análise de dados, muita coisa desse tipo você vai usar. Pois é muito, muito legal. Então, vou mostrar umas outras ideias aqui, né? Esse daqui usa a função seno. Então, estou puxando aqui o valor de π sobre 6, que é o 30 graus, né? Então, o seno de 30 é mais ou menos o que? Meio, né? Então, dá lá quase meio, 0,49994. Então, muito legal. Fiz a mesma coisa para radianos aqui, então dá para usar a matemática à torta e à direito, tá tudo bem, e a gente tem, tipo, é bem legal, sabe? Vou continuar aqui executando esse. Salva aqui, né? Acho que talvez, Lucas, seja legal também, assim, entender o que tá acontecendo aí nessa biblioteca quando você chama também, né? Pois é. Vou até abrir aqui o Porque arquivo de novo o sitezinho do Math de novo. E é a mesma ideia da Random, sabe? Quando a gente dá o import nela, a gente está meio que adicionando um novo módulo para o nosso código. E esse módulo ele tem uma porrada de funções matemáticas. Aí, tipo assim, pô,
vocês podem pegar a que vocês quiserem. Inclusive, tem uma de fatorial que eu usei na aula de recursão. Então, Nossa, tem de tem muitas. arredondamento. Tem muita Tem coisa muitas. aqui. E é lógico, ninguém nunca vai usar tudo isso aqui. Vocês não precisam saber tudo isso aqui. A única coisa que vocês precisam saber, de fato, é que, às vezes, quando vocês se perguntarem assim, pô, eu tô com um problema matemático para resolver, ou então, pô, eu queria arredondar um valor para tal padrão, eu queria fazer alguma coisa de um jeito específico que envolve matemática, muito provavelmente essa biblioteca vai te ajudar e vai trazer para você o resultado que você precisa. Aí eu tô deixando esses links no arquivo, então vocês vão poder verificar toda essa parada. Legal. E aí, tipo assim, beleza. Vou parar a matemática aqui por enquanto. Então, eu mostraria os gráficos aqui, mas, pô, gráfico é uma parada que nem todo mundo vai usar, então tudo bem, vou parar na matemática aqui no seno e cosseno, que a galera já pode estar assustada o suficiente, tá tudo bem. E beleza. Então, o que aprendemos até agora? Testes unitários, é super legal e é muito importante. Aprendemos também um pouquinho sobre a biblioteca de aleatoriedade, que é muito legal para a gente fazer diversos tipos de projetos diferentes. E também a gente deu uma olhadinha na biblioteca de Math, que tem uma porrada de função matemática. Show. Vou deixar esse código para o final aqui de gráficos, para quem quiser mesmo até o final. E agora a gente vai entrar em programação orientada a objetos. Essa parte aqui, eu vou conseguir falar muito pouco, dado o tempo. Tipo, isso aqui é uma matéria nossa da faculdade que dura, sei lá, 6 meses, então tem todo um processo, assim, e tal, e é o próximo passo depois que vocês aprenderam funções. Então, seria o próximo passo aqui nessa listinha, depois de funções, recursão, ter uma ideia básica de como colocar todo o código num bloquinho. A gente aprende POO, que é Programação Orientada a Objetos. Tá. Primeiro eu vou tentar explicar para vocês o que é um objeto. E o jeito que eu mais gosto de explicar essa parada é simplesmente uma nova estrutura de dados. Então, assim como a gente tem inteiro, caractere, texto, lista, que também é uma estrutura de dados, e todos esses recebem coisas diferentes. Então, tipo, o inteiro recebe números inteiros, o float recebe números decimais, o caractere recebe somente um caractere, o string recebe um texto. Então tem todos esses, e aí vou até abrir aqui a nossa aula 1 aqui para relembrar essa parada com vocês. Então temos vários tipos de variáveis aqui, inteiro, ponto flutuante, texto, char, temos vários tipos. Orientação a objeto vai meio que permitir a gente criar novos tipos de variáveis. Então, vou dar um exemplo, voltando na nossa aula 1, com a nossa incrível funçãozinha olá, que eu tinha colocado ela aqui em algum lugar. Ah, não, foi na aula 2, se pá? Foi na aula 2. Aqui. A nossa funçãozinha olá, ela recebe um nome e ela escreve olá mais o nome. Então, se você fala olá e passa para ele Lucas, ele fala olá, Lucas. Se você passar olá, se se chamar olá e passar Maria, ele vai falar olá, Maria. Então, funciona, beleza, funções. Até aqui, tudo bem, sem dúvidas. Em orientação a objeto, a gente vai meio que criar uma nova estrutura de dados, e aí eu vou comentar esse código aqui e vou tentar mostrar um pouquinho para vocês o que eu estou querendo dizer. Nesse caso aqui, eu criei meio que uma nova estrutura de dados chamada pessoa. Então, agora, na nossa lista de variáveis, a gente tem inteiro, ponto flutuante, a gente tem texto, caractere, e a gente tem o tipo pessoa, que eu acabei de criar. Esse tipo pessoa funciona da seguinte maneira. Ele tem um método chamado olá, e aí eu peço que vocês, por enquanto, sempre guardem que vocês têm que passar esse método self aqui para as funções. A explicação disso daqui é porque, tem toda uma ideia de construtor, tem que passar a própria instância do negócio, blá, 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 não temos muito tempo para falar sobre isso. Então, temos a nossa funçãozinha olá aqui, e eu falei que a nossa pessoa, ela tem 2 atributos. Ela tem um nome e ela tem uma idade. Então, é um pouquinho a mais do que a nossa função olá aqui, que era só o nome. Nossa funçãozinha. Eu até tinha feito um exemplo aqui com nome e idade. Então, nesse caso aqui, eu também estou criando uma pessoa e ela tem um nome e uma idade.
assim, toda não, né? Não necessariamente toda, mas quando vocês forem criar uma dessa daqui, normalmente vocês vão, de fato, usar esse método init aqui, que é o que a gente chama em orientação a objetos de construtor. Ele vai meio que inicializar a sua variável. Então, vocês não precisam saber isso aqui, tá ligado? É só vocês fazerem essa mesma jogadinha de colocar as variáveis que ela recebe e depois ir passando self.variável igual variável. Então, tipo, se a variável é nome, então self.nome igual a nome. Se a variável é idade, self.idade igual a idade. E aí é só fazer isso aqui que já vai funcionar. E aí vamos voltar para o método olá. O nosso método olá, ele recebe self primeiro, e aí o self é a própria variável, então tudo bem até aqui. E ele dá um print e fala, olá, eu sou o nome, e aí o nome da própria variável e idade. Então, beleza. Vou declarar uma nova variável usando o meu tipo novo que eu acabei de criar de pessoa. Então, eu declarei uma nova variável chamada Lucas, e o Lucas, ele é uma pessoa cujo nome é Lucas e a idade é 23. Então, até aqui, agora eu acho que faz um pouco mais de sentido por que a gente cria novas estruturas de dados, né? Porque fica muito mais fácil a gente declarar uma pessoa dessa forma aqui, toda bonitinha, a pessoa tem nome, idade, e aí se você quisesse adicionar outras coisas, você poderia, simplesmente mudando a classe aqui. Então vamos supor que, a gente quer adicionar que toda pessoa tem um CPF. A gente dá uma vírgula aqui, coloca um CPF, coloca 2 pontos, e fala que o CPF vai ser um texto, né? Um str. Beleza. E aí adiciona a nossa linha aqui de self.cpf é igual a CPF. Beleza. Então agora a nossa pessoa, ela tem nome, idade e CPF. Legal. Então, quando a gente declarar o Lucas aqui, ele tem pessoa, nome, o Lucas é uma pessoa, o nome dele é Lucas, idade 23 e o nosso CPF. E aí, é óbvio, vou lançar um CPF falso aqui, pelo amor de Deus, não quero ser mesário do TSE. Tracinho XX. Então, beleza. Então a gente tem nome, idade e o CPF. Então, é como se fosse uma função, entre aspas, só que para variáveis em específico, tá ligado? A gente está criando uma variável nova com o tipo pessoa. E aí, além disso, vou printar o CPF aqui, só para a gente poder também ver o valor do CPF aparecendo, né? Beleza. Então, nesse primeiro momento, declaramos aqui o Lucas, ele é uma pessoa, o nome é tal, a idade é tal e o CPF é beleza. Show. Podemos printar as coisas, então se a gente lançar um print lucas.idade, vai voltar a idade do Lucas, e já é alguma coisa, já é legal para a gente poder acessar as variáveis aqui da nossa classe. Então, nesse caso, se eu rodar esse código, ele vai retornar o nosso 23. Então, o Lucas ele é uma pessoa, nome, idade, CPF, e aí quando a gente chama lucas.idade, ele retorna esse valor que a gente tinha passado anteriormente para ele. Mas, lembrando, a gente criou uma função chamada olá dentro dessa pessoa. Então, se a gente chamar o Lucas, que é uma pessoa, ponto olá, ele vai executar essa função com os parâmetros do próprio Lucas. Então, vamos executar isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Então, lá, ele vai printar o olá, eu sou... Aí ele vai pegar o nome dele mesmo, então eu sou o Lucas, vai pegar a idade dele mesmo, então tenho 23 anos, e depois vai printar o próprio CPF, que está aqui. Esse tipo de abordagem é muito, muito interessante para uma porrada de cenários diferentes. O cenário mais, assim, mais lógico e o que eu mais gosto de pensar além de, claro, pessoa, banco de dados, aquela coisa toda, a gente pode muito usar isso aqui para jogo. E a orientação a objeto tem uma integração muito linda com jogos. Porque, tipo, imagina que isso aqui é um joguinho, então a gente tem o nosso classe personagem. O nosso personagem, ele tem um inventário, ele tem uma vida, ele tem uma energia, ele tem armas, e aí cada coisa é um desses parâmetros aqui, ó. Self.arma, self.inventário, self.vida. E aí a gente vai ter várias funções dentro da nossa programação, por exemplo, sei lá,
abrir o inventário. E aí ele vai printar todo o inventário do nosso personagem, sabe? Tem toda uma ideia muito bem estruturada com jogos e programação orientada a objeto. Isso também não significa que todo jogo precisa ser feito orientado a objeto e que pô, essa é a solução para tudo, vou usar orientações a objeto em tudo e é isso aí, vamos embora. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, e como eu falei, essa aula de hoje ela é mais para eu mostrar coisas diferentes dentro do Python para vocês, justamente porque é um jeito diferente de desenvolver. A gente não está fazendo nenhuma função externa, né? A gente está fazendo funções sempre dentro da pessoa aqui, no caso. E é um jeito que também pode mudar a organização do seu código. Então, para quem estiver meio perdido nesse momento, não se preocupe. Alguém simplesmente me mutou aqui, pô. Fui banido, tá? Continuando. Se em algum momento alguém mencionar orientação a objetos, é a mesma ideia da recursão, tá ligado? Eu quero que vocês lembrem, pô, eu já vi recursão em algum momento. E a mesma coisa aqui, eu não peço que vocês super entendam e aprendam orientação a objetos de primeira vendo esse código aqui e putz, é isso, deu certo. Não, a ideia é justamente mostrar, falar que isso existe, que é muito usado e tem, putz, mano, tem muitos e muitos lugares que vão usar orientação a objeto. E tá tudo bem, assim, dá pra fazer dos dois jeitos, tanto no paradigma procedimental, que foi o de funções, que a gente já aprendeu e já entendeu, quanto no paradigma orientado a objetos, que é esse daqui e é um pouco diferente. No final do dia, qual que vai ser a vantagem ou a desvantagem da orientação ao objeto? E é esse o ponto principal que eu quero que vocês guardem. Orientação ao objeto pode facilitar muito, e muito, muito mesmo na organização do seu código. Então, vamos supor que o seu código tem várias pessoas, que tem uma porrada de coisa, e aí, pô, é muito mais fácil você definir uma pessoa, a pessoa tem tais atributos, e aí você vai instanciando cada pessoa. Ah, o Lucas é uma pessoa, ah, a Maria é uma pessoa, e recebe tais coisas. E aí fica muito mais simples para você criar várias coisas. Vou dar um exemplo aqui, criando a Maria aqui, é sobre isso. Quantos anos você tem, Maria? 21. Botei. Vou usar o mesmo CPF que eu. É sobre isso. E, pô, olha que doideira. Tanto a Maria quanto o Lucas têm os métodos Olá. Então eu posso chamar, se eu der um print aqui, veja que ele printa os dois. Eu sou o Lucas, tenho 23 anos, e eu sou Maria e tenho 21 anos. Então, assim, para onde os casos de orientação a objetos são válidos, assim, são úteis, vai ser uma mão na roda absurda, absurda mesmo, e vai ajudar muito em organização de código, em manutenção no futuro, de vocês olharem para o código e falar, putz, o que é isso aqui, meu Deus do céu? E aí você ir olhar a classe lá e falar, opa, essa classe recebe nome, idade, CPF e, sei lá, o sobrenome. Beleza, aí você volta lá e você já entende como que as variáveis estão estruturadas. Então, resumão, isso aqui é um jeito de criar uma nova variável, basicamente. Tem muito mais do que isso aqui, eu não estou mostrando tudo, tem orientação ao objeto pode ir o quão complexo quanto você queira, tem herança, tipo, É muita uma classe... coisa. Exatamente, A uma gente tem classe basicamente uma matéria só para isso, que dura um semestre inteiro. Então, Pois assim, é. falar sobre isso é muita coisa. Isso aqui é só um gostinho mesmo para mostrar, assim, ó, isso aqui existe em Python, e funciona dessa forma. E aí tem várias outras coisas, por exemplo, tem herança do tipo, uma classe herda atributos de outra. Então, por exemplo, vamos supor que exista a classe pessoa, mas também existe a classe, sei lá, vendedor. E aí o vendedor, ele tem tudo que a pessoa tem, só que além disso ele tem um código de vendedor. Tranquilo, você fala que você declara a pessoa, cria a classe pessoa e fala que o vendedor herda tudo que a pessoa tem. E aí, além de herdar tudo isso, ele tem extra um código de vendedor. E aí entra a questão de facilitar o código, né? Você basicamente já está reutilizando uma coisa, e isso é muito legal. Sim. É uma parada muito divertida, assim, de você conseguir aplicar na prática.
E é como eu falei, eu não peço que vocês entendam isso aqui de primeira, debulhem esse código aqui e falem, opa, peguei tudo de uma vez. A ideia de mostrar isso aqui para vocês é mostrar que isso existe, e além de que isso existe, isso pode ajudar na organização do código, mas também pode ficar mais complicado. Às vezes, em alguns casos, tipo, colocar orientação a objeto vai complicar a tua vida, porque agora você vai ter que declarar classes, declarar funções, métodos, tudo dentro, e às vezes não tem necessidade. Às vezes é um código simples que você está precisando ali, e um paradigma procedimental lá, que nem a gente ensinou no começo, vai dar super certo. Então, assim, esse papo mais alto nível aqui, falando sobre coisas de desenvolvimento de software, é mais para mostrar para vocês que tem vários jeitos de se desenvolver software, e um programador ele tem que saber da existência deles. Ele pode gostar mais de um, e normalmente todo programador tem sua preferência, tipo, pô, o cara gosta mais de procedimental, então, ele gosta mais de orientado a objeto, então ele gosta mais de funcional, por exemplo. E tá tudo bem, cada um tem a sua, e normalmente tem, assim, tem mercado de trabalho para todos, tá ligado? A questão é, o programador ele tem que ter a capacidade de olhar outros jeitos de se desenvolver software e entender, pelo menos basicamente, como que aquilo está funcionando. Então, acho que esse overview geral aqui deve ter servido aí para vocês terem uma noção do que eu estou explicando. Eu vou comentar esse código, e aí agora eu vou parar um pouquinho para perguntar para vocês se tá tudo bem, se vocês estão pelo menos entendendo o papo que eu tô querendo dar para vocês aqui agora. Verdade, ninguém falou nada até Pois agora. é. Eu falei de muita coisa, então vou voltar aqui, pô. Pô, aí, ó, temos um traumatizado. Graças a Deus. Calma. Ó, tem uma balança. Tá dando para entender, beleza. Tá ganhando fã, Lucas. Pô, é isso. Obrigado. Pô, no final do dia, vocês não precisam, de fato, programar isso aqui agora, sabe? Se vocês quiserem mesmo... Vixe, alguém chegou atrasado aí, pô. Eu vou... eu vou remandar o link do GitHub, na verdade, e aí você pode acompanhar pelo menos o código e ver os comentários, que acho que já vai dar uma ajudinha boa aí pra você. E tá gravando também, tem isso. Isso, tá no YouTube. Uhum. Legal. Então, beleza. Eu falei um pouquinho sobre vários aspectos diferentes de desenvolvimento de software. Nesse momento aqui, vocês aprenderam coisas diferentes que não tem correlação por enquanto. Tipo assim, eu mostrei aleatoriedade, eu mostrei matemática, eu mostrei testes unitários, e eu mostrei um pouquinho de orientação a objetos aqui no final. E eu tinha separado até um outro exemplozinho aqui de orientação a objetos, só que ele envolve matemática, então não sei se eu vou traumatizar mais as pessoas, tomara que não. Mas eu vou deixar os dois aqui para exemplo, né? Então, aqui. Nesse primeiro, eu tinha criado uma classe pessoa. Essa pessoa tinha recebido um nome, uma idade e um CPF. E aí, vejam que é muito fácil a gente escalar esse tipo de coisa. Vamos supor que, sei lá, a nossa pessoa agora ela precisa também de um filme favorito. Basta você adicionar aqui um filme. Opa. Aqui. E aí a gente adiciona aqui também o filme, né? Que nem eu faço para todos os outros. E aí a gente pode printar aqui o filme, fazer outras coisas com o filme. E aí a gente vai ampliando o nosso conceito de programação. A gente já aprendeu a fazer funções, a gente já aprendeu a declarar variável, fazer as coisas todas, e agora a gente está aprendendo a criar tipos de variáveis, basicamente. Criar novas classes que vão auxiliar no nosso processo de desenvolvimento, sabe? E aí, tipo, pô, dá super certo. A gente poderia passar um filme favorito do Lucas aqui. Meu filme favorito é Inception. Aí, em português, ele é A Origem. E qual que é o seu filme favorito, Maria? Star Wars 3. Star Wars 3, muito forte, tá?
Beleza, eu vou pôr até com... Easy. Show. Então, aí a gente já tem... Pô, já mudamos a nossa pessoa, né? Ela tinha nome, idade e CPF, agora ela tem um filme favorito. E a gente consegue ir melhorando isso só mudando a classe, sabe? A gente não precisou ter que criar cada pessoa, armazenar isso tudo numa lista, por exemplo, porque a gente poderia, né? A gente poderia criar, por exemplo, um Lucas... vou fazer um Lucas errado aqui. Errado não, né? Errado é feio. Vou pôr Lucas Lucas Extra, alguma Lucas coisa Extra. assim. Lucas Extra. Exato. E aí a gente poderia pôr que, por exemplo, o primeiro atributo é o nome, o segundo é a idade, o terceiro é o CPF na nossa lista. E por último vem o filme, né? A gente poderia ter feito dessa forma, só que parece bem mais difícil de criar e manter as coisas e lembrar o que é cada uma dessas coisas aqui, porque isso não está explícito em lugar nenhum, né? Que, tipo, o primeiro é o nome, o segundo é a idade, tipo, nós que estamos programando sabemos, mas quem olha o nosso código de fora não necessariamente sabe. E isso que é uma grande vantagem da orientação a objeto. Você poder olhar aqui, ó, pô, tem nome, idade, CPF, filme. E aí a gente já sabe. E além disso, a gente pode usar o IntelliSense também, né? Que é maravilhoso. Deixa eu ver se eu... Vou até comentar aqui isso aqui, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o IntelliSense aqui em ação. Deixa eu pegar, sei lá. Vamos ver se o meu IntelliSense está funcionando. Putz, eu acho que não tá. Porque eu tô no WSL, mas não tem problema. Normalmente, o seu editor de código, ele consegue até completar para você. Tipo assim, opa, o primeiro atributo é nome. E aí você já sabe que o primeiro negócio que você precisa escrever é o nome. E aí, por aí em diante, sabe? Depois você escreve o nome, ele já fala, opa, agora é a idade. Então, vai ficando bem mais fácil você criar novos tipos de variável, digamos assim. Vou mostrar um outro exemplozinho aqui, que pode ser meio assustador aqui para vocês, galera que não gosta de matemática. Não, é super simples, na verdade, o exemplo. E ao invés de criar uma pessoa com nome, idade, CPF e um filme favorito, eu estou criando um retângulo. E o retângulo ele tem uma altura, que é a partezinha assim, e a largura, que é a partezinha de baixo, né? E aí a gente pode por exemplo, criar uma função área que faz altura vezes largura, que é a base vezes altura, né? A fórmula da altura do retângulo. O perímetro, que é a soma de todos os lados. E a gente pode ir fazendo isso aqui e, pô, fica muito mais lógico que o retângulo tem essas propriedades e quando a gente quiser um novo retângulo, basta a gente declarar, e aí aqui tem um exemplozinho, tipo, basta a gente falar, é um retângulo de altura 10 e largura 20. E aí se a gente falar, opa, me vê a área disso daí, ele já vai retornar. Eu vou comentar isso aqui só para não ficar 1 milhão de prints pra gente. Ele já retorna aqui que a área é 200. Então, assim, para esse tipo de ideia, onde você precisa encapsular coisas e tudo faz parte meio que de um conjunto, então você tem várias funções e todas essas funções fazem parte do mesmo pai, digamos assim, que é, nesse caso inicial aqui, seria a pessoa, e nesse segundo caso seria o retângulo. E pode ser N outros casos, isso aqui é aplicado para muitos e muitos casos na vida real, sabe? Dá muito para a gente progredir o nosso código e ter uma parada que é fácil de fazer manutenção, olhar, entender. Então é bem bacana, sabe? É show. E aí, pro final, já falei assim, aliás, vou dar um minutinho de pausa aqui para a galera absorver a orientação a objetos aqui, pelo menos o básico. Tem alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida aqui comigo? Pode perguntar, tá tudo bem. Estamos em casa. Ficou um pouquinho mais claro o que é o conceito de orientação a objetos? Pelo menos o conceito, vocês não precisam saber É meio como complexo no programar, né? início, mas pelo menos pegar o geral é legal. Exato. E eu vou aproveitar, eu tinha falado no início dessa aula aqui sobre o meu projeto pessoal, vou usar de exemplo agora o projeto da Maria, que eu não sei se ela usou orientação a objeto, mas é muito provável que usou, porque o bot do Discord, ele põe como padrão lá orientado a objetos.
Então, imagine que tem uma classe lá que é, sei lá, uma classe bot, e aí esse bot tem várias funções no nosso Discord. Tem a função executar música, tem a função, sei lá, mandar uma coisa no chat, tem a função, sei lá, mandar uma mensagem privada para algum usuário. E aí cada uma dessas funções vai receber coisas, parâmetros diferentes. E aí no final do dia, o que a gente precisa fazer? Criar um novo bot. Então basta instanciar aqui, que nem eu fiz com a pessoa, então seria como se fosse bot aqui, no caso. E depois a gente, por exemplo, pode ficar vendo as coisas que estão andando no chat e esse bot vai ir lendo essas paradas e executando as funções. Eu nunca Exatamente. codei um bot, mas eu imagino que deve ser mais ou menos essa ideia, sabe? Se quiser falar mais sobre, Maria, pode falar. É muito interessante também, né, que nem tem uma biblioteca que ela é exclusiva do Discord. E assim, nela tem muita coisa mesmo que dá para você fazer. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso até deixar aqui depois o meu link do GitHub, sei lá, se vocês interessarem em fazer um bot também, não sei. Futuramente eu posso falar também de bot, mas é muito legal. Você pode montar basicamente do jeito que você quiser. Ele, comando de quando uma pessoa digitar alguma coisa, ele te responder de uma forma diferente. Quando uma pessoa entra no servidor, ele enviar uma mensagem para o servidor, para a pessoa. Tem um esquema muito legal também de você criar tipo uma hierarquia no servidor, onde que o bot ele vai fazendo um XP assim, com a pessoa, ela vão tendo nível, e dependendo do que você faz no servidor, o bot entende e vai jogando no banco de dados dele. É bem interessante. Mas depois, se vocês Então, quiserem dar uma olhada lá. pô, muito legal, assim. E aí já vai, acho que encaixando um pouquinho mais dos conceitos, né? Tipo assim, por exemplo, se a gente fosse fazer um bot, a gente teria uma classe, sei lá, uma classe para o bot, mas também teríamos uma classe para as pessoas, por exemplo. E aí cada pessoa poderia ter um nome, a mensagem que ela digita e, sei lá, o XP atual dela. E aí o bot vai poder ter acesso a essas informações, sabe? Então, conforme a gente vai expandindo esse conceito programacional do nosso código mesmo, vai ficando muito mais fácil da gente manejar o que está acontecendo, sabe? Eu acho que essa é a principal ideia de orientação a objeto. E aí, se vocês quiserem entender um pouco mais, é uma parada que leva tempo mesmo, tipo, programação a objeto, como a gente já falou, é uma matéria de 6 meses dentro da UF, então tem É muito um mais tempinho coisa, bom. né? Tem muito mais coisa para você descobrir aqui dentro. Uhum. E é muito legal, assim, eu acho muito divertido saber novas ideias de como programar. Beleza. A Thaís está perguntando no chat, querendo fazer uma API para enviar um e-mail automático com arquivo diariamente. É difícil? Cara, Pô, acho que não. não é difícil. Eu Não é. vou dar a resposta Não genérica é. aqui, que com Python é muito difícil achar uma coisa que é realmente difícil, sabe? Exatamente. Exatamente. Nossa, inclusive, eu tava vendo um negócio essa semana que era com a API do WhatsApp, de você fazer um código para você enviar, tipo assim, mensagens automáticas para número e tudo mais, sabe? Eu acho que tem um conceito um pouco parecido com o que ela tá falando aí, né? Mas não é difícil, não. Ó, eu vou aproveitar aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho, na verdade, ele aqui em algum lugar. Deixa eu procurar isso. Vou aproveitar, na verdade, que mencionaram essa ideia de criar uma API. E eu tenho. Recentemente, um amigo meu queria fazer um projeto pessoal comigo, tipo, um projeto fora do trampo. E ele gosta muito do jogo Skyrim, não sei se a galera já jogou. Tomara que sim, porque o jogo é muito bom, tá? Grande Skyrim. Pô, grande Skyrim, não tem jeito. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui na verdade, hein? Deixa eu encontrar onde que eu tinha colocado isso. Tá, eu vou abrir no GitHub mesmo, que é mais fácil, na verdade. E eu fiz essa ideiazinha como é que era o nome? Putz, deixa eu olhar meus repositórios aqui que eu não lembro de cabeça também, é sobre isso. Deixa eu ver aqui, cadê? Tá aqui. Aqui. Não, era esse aqui. Ou era esse daqui? Não lembro. Aqui, era esse aqui. Beleza.
eu fiz basicamente uma ideia como essa aí que você tinha falado, não era para enviar um e-mail automático diariamente, mas esse código aqui, ele é em Python, inclusive. Deixa eu abrir ele no GitHub mesmo aqui, só para mostrar para vocês. E ele usa a biblioteca a wiki do Skyrim, na verdade. E aí ele faz algumas coisinhas com Python, e aí eu queria mostrar, vou aproveitar para mostrar também. No caso desse código aqui, ele acessa a página da wiki, e aí ele acessa algumas páginas específicas da wiki, tipo, alguns conteúdos em específico, facções, armaduras, armas, coisa do tipo. E depois que ele acessa esse link, ele pega todo o texto que ele encontrar nesse link. Os textos que me interessam, no caso, nem todo texto é o texto que eu preciso. E aí depois eu criei uma APIzinha para você poder consultar esses textos na internet. Então, criar novas coisas com base em conexão com a internet. É super legal. É um código bem mais complicado aqui, né? Não sei se entender, mas inclusive recomendo essa lib aqui do Fast API, ela é muito boa e ela é muito rápida mesmo. Você faz uma API com tipo 3 linhas, pô, uma parada absurda. E é super legal e funciona super bem aqui, que é um exemplo de funcionamento. E eu acho que ele tá online até hoje, na verdade. Deixa eu ver se ele ainda tá online. Fechando essas outras coisas aleatórias aqui e voltar para o nosso código. É muito interessante isso aí. Tem muita ideia que dá para fazer. Nossa, é grandioso o que dá para você fazer com Python. Sim, velho. E eu acho que o mais legal da programação mesmo, e acho que foi uma parada que eu falei na primeira aula, assim, é que programar, pelo menos para mim, foi o jeito mais simples de você conseguir fazer muita coisa, sabe? Tipo, se você quer fazer, sei lá, um projeto de eletrônica, se você quiser fazer, sei lá, alguma parada física, você precisa de anos de estudo, ou então muita experiência com a parada, e aí precisa de equipamento, precisa dos componentes, precisa de uma porrada de coisa. E é muito interessante que na programação é você, o seu teclado, o seu computador, e você vai conseguir fazer uma porrada de coisa muito foda, cara. É uma parada muito legal, assim, da programação. É bem libertador, digamos assim. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. A minha API do Skyrim tá online ainda, hein? É sobre isso. E aí, se as pessoas acessarem, ela retorna os dados da página. Aí, o nome de cada NPC e tal, quando ele fica aberto. Coisas aleatórias aí, mas fiz uma API, então se quiser depois tirar dúvidas sobre isso também, tamo aí. E aí a última coisa, e aí eu vou passar por isso aqui muito rapidinho, porque eu também mexi muito pouco com plotagem de gráfico e coisa do tipo. Vou voltar para matemática agora. Eu mexi muito pouco com isso aqui, eu não manjo muito de plotagem de gráfico, dados, com essa parada do Matplotlib, mas eu peguei um exemplinho básico aqui para mostrar para vocês como é que funciona basicamente. A gente vai usar para fazer o nosso gráfico essa biblioteca do Matplotlib, e aí vocês vão ter que instalar ela, infelizmente, não tem jeito. Deixa eu abrir ela aqui, inclusive. Deixa eu pegar o link dela aqui. Tem pergunta no chat. João, querendo saber como que a gente faz para estudar um módulo, sai apenas lendo a documentação, não está dando para absorver as coisas direito. Estou com dificuldade nessa parte. Ou eu acho que o melhor jeito de você estudar é fazendo, é codando. Porque, para te falar a verdade, João, não dá para você aprender programação só pegando os módulos e lendo. Você tem que ir fazendo. E aí, com isso aí, você vai ter muito erro no seu código, mas você vai aprendendo, é normal. Eu acho que essa é a parada. Tipo assim, essa última aula eu mostrei muita coisa, acho que eu não codei tanto, e aí talvez seja essa parada que o João tá sentindo falta. Mas agora, nesse momento, vocês já têm, assim, a capacidade para dar os seus primeiros passinhos, criar os seus primeiros programas, e não vai ter aula que eu dê aqui que forneça essa experiência de aprendizado, sabe? Nesse momento, vocês vão mesmo ter que sair aprendendo, tentando. E aí, para mim, no meu caso em específico, só ler a documentação nunca funcionou. Eu sempre tive projeto, ideia, coisa aleatória para fazer, e aí eu sempre fiz coisas aleatórias e fui aprendendo com base nisso.
Eu tenho uma porrada de projeto aleatório diferente aí, e isso foi o que me fez aprender boa parte do que eu sei hoje, inclusive. Essa ideia dos projetos ajuda muito. Sim, e aí depois que a gente finalizar essa aula aqui, eu vou adicionar no README lá, no link do GitHub, alguns links interessantes para ideias de projeto, para esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente fica meio tipo assim, caraca, tô preso, tô sem ideia, não sei o que vou fazer. E aí, pô, tem geradores de ideia. Inclusive, essa é uma boa ideia de fazer, geradores de ideia, tá? Mas assim, agora é a última aula, eu tô muito feliz de que todo mundo tenha chegado até aqui mais ou menos bem, entendendo um pouquinho do que eu tô falando. E agora é basicamente vocês darem os seus próprios passinhos, sabe? Deixa eu ver, a Thaís tinha mandado mensagem aqui também, mano. Gráficos e Data Science, eu ando estudando demais. Se alguém quiser, talvez eu consiga ajudar. Pô, eu realmente não tenho tanta experiência com gráfico da Data Science. Eu acho, inclusive, campos muito legais aí de estudo. Então, Thaís, sobre isso, super, super apoio. E aí, se alguém tiver dúvidas, dá um alô para ela lá. Vou mostrar aqui rapidinho, inclusive, como é que ficou esse gráfico e tentar explicar rapidinho o que está acontecendo nesse código. Só para a gente finalizar mesmo a aula. A gente está usando essa Matplotlib e essa NumPy. A NumPy também serve para coisas de matemática, inclusive ela tem uma porrada de função. Essa daqui é muito maior do que a Math, inclusive. E a Matplot é justamente para gerar gráficos. Essa primeira linha é só para definir um estilo que é para ser usado, as cores e tal do gráfico, não faz nada além disso, né? Essa segunda linha aqui, ela declara os eixos, né? O X e o Y ali. E aí o X, nesse nosso caso, ele essa função aqui, ela cria meio que uma lista com vários numerozinhos. Então, vai ser uma lista que vai de 0 até 10 e ela tem 100 números dentro. Então, vai ser tipo 0.00, blá, e vai indo até 100, até 10, sabe? Essa linha aqui é a nossa função, né, que vai ser plotada. E aí aqui tem as linhas que de fato plotam essa parada, né? A gente coloca os limites, a gente só quer plotar de 0 até 8, e a grossura da nossa linha que é 2. E aí a gente pode dar um show, e aí ele vai abrir o gráfico na tela, ou um save fig, e aí ele vai criar uma figurinha. Eu dei um save fig, porque aí o save fig dá para mostrar direto no editor. Aí o gráficozinho bonitinho que gerou. Isso aqui também não precisa aprender nem nada, é só mostrando que dá para fazer muita coisa em muitos campos diferentes. E agora vocês sabem vocês sabem pouco sobre muita coisa, na verdade. E eu acho que é isso que já é uma boa fundação para vocês pegarem alguma coisa que vocês gostam, um projetinho, alguma parada assim, e tentar fazer, tentar pôr a mão na massa. E é isso. Eu desejo muita, muita sorte nessa caminhada. A jornada do desenvolvedor ela é árdua, não tem jeito, mas é uma jornada muito gratificante, sabe? Você poder fazer coisas que impactam a vida de outras pessoas ou a sua vida positivamente é um negócio muito legal. E eu gosto muito, inclusive. Dúvidas e coisas do tipo, é o último momento aí, hein? Depois só nos comentários do YouTube. Se eu puder dar um conselho assim também, é de sempre tentar entender o que você está fazendo. Às vezes muita gente também quer fazer alguma coisa, aí acha um código lá na internet, aí joga o código, mas às vezes está usando uma coisa que você nem sabe o que é que está acontecendo ali, e aí pode ser que isso daí futuramente dá algum BO, algum problema. Então também um conselho que eu dou é você sempre mesmo tentar entender o que é que você está fazendo e o que está acontecendo ali. É um ótimo conselho. E acho que é isso, finalizamos, galera. Aí tem o momentinho de descontração lá, que é de abrir todo mundo a câmera, quem quiser, quem sentir a vontade, na verdade, né? Pra gente tirar a fotinha do último dia do curso. Espero que eu não tenha destruído já trauma imenso na cabeça de vocês com programação. Espero que vocês tenham se divertido nesses 3 dias, pelo menos um pouquinho. E é isso. Quem sentir a vontade aí, liga a câmera aí. Por favor, todo mundo liga a câmera. Lucas, pode parar de compartilhar? Claro. Para abrir mais a tela, pessoal. Sempre esquecendo disso, é sobre isso.
Aí todo mundo preenche também o formulário que a Estela remandou. E muito obrigada, gente. Por Nossas ter redes vindo. sociais, sempre. Isso. E pode deixar, eu vou mandar o link com. Valeu, galera. Boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu, gente. Pô, valeu aí pela participação, galera. Obrigadão mesmo.